Nós estamos na terceira parte. Estamos na terceira parte do Salmo 23. Salmo 23, nesta alusão, está composto em 4 partes. Primeira, segunda, terceira e quarta. Nós estamos na terceira. Se Deus der graça, nós terminamos a quarta noite. Aí vai poder ver no canal. Os irmãos que não vierem à noite poderão ver a mensagem da noite no canal da igreja, no YouTube, no Facebook, no Instagram. Deus abençoe todos os irmãos que estão conosco aí plugado na nossa mídia neste momento. Salmo de número 23, versículo 3. Versículo 3 diz: refrigera-me a alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Você pode reler esse versículo? Amém, amém. O tema dessa manhã fala sobre Deus refrigera, Deus guia na justiça, Deus faz por amor. Eu vou repetir. Deus refrigera, Deus guia na justiça, Deus faz por amor. Aplauda o nome do Senhor. O salmista Davi, como disse, está considerando, através de afirmações de fé, o trabalho de Deus, desde o princípio até o fim, a ação de Deus, o trabalho de Deus na sua vida, representativamente na vida do seu povo. Do início ao fim. Com propósitos definidos. E o Salmo está praticamente dividido de 2 modos, em que Davi faz suas referências de fé a Deus, e na última parte, Davi faz a sua referência de fé com relação à obra de Deus. Então o Salmo fala sobre o que Deus faz e sobre o que nós devemos fazer em relação ao que Deus faz. Nesse versículo, eu repito, Deus refrigera. Diga para o seu irmão, Deus refrigera a sua alma. Deus guia nas veredas da justiça. Deus faz tudo por amor do seu nome. Aplauda o nome do Senhor, pode sentar. Verso 2 termina exatamente em: leva-me às águas tranquilas. E no verso 3, Davi começa dizendo: refrigera a minha alma. Isso nos lança a imagem do trabalho, do cansaço e da necessidade do descanso. A jornada do povo de Deus, a jornada do crente, é uma jornada de todos os dias. E como todas as atividades e trabalhos da vida, ela também traz o seu cansaço. Ela também traz a sua fadiga. Ela também traz o extenuante do dia a dia. E então,
há necessidade de descanso, há necessidade de paz. E é isso que Davi está dizendo, que Deus, ao guiá-lo às águas tranquilas, ele refrigera a sua alma. Refrigerar a alma exige aquela substância como aqui a água para fazer esse efeito na nossa alma. Muito poderia ser dito se fôssemos falar só sobre isso, mas de maneira rápida, o local, a água tranquila é o local de descanso. É o local de refrigério. Biblicamente, águas simbolizam duas coisas espirituais importantes na vida da igreja, na vida do crente. Especialmente naquele momento em que ele está cansado espiritualmente. Hoje, cansaço espiritual recebe muitos nomes e às vezes até o extremo de esgotamento, depressão. Mas Davi está dizendo que nas águas tranquilas, Deus refrigera a nossa alma. Isso significa que Deus resolve problemas de esgotamentos. Isso significa que Deus resolve problemas de mente cansada. Isso significa que Deus resolve problemas até mesmo de depressão. Com esse remédio das águas tranquilas. Então o que fazer? A melhor coisa é beber. Águas tranquilas são símbolos da palavra de Deus. É símbolo do Espírito Santo. Com o que Deus refrigera a nossa alma? Com a sua palavra. E com o seu Espírito. Há um texto na Bíblia que me vem à mente, eu não sei dizer agora livro, capítulo, versículo, mas Deus diz assim: eu darei descanso a este povo, como que por outras línguas. É um versículo muito pentecostal. É muito pentecostal esse versículo. Deus dizendo: eu darei descanso, eu refrigerarei a alma deste povo através de línguas estranhas. Ora, quem é que fala línguas estranhas? Senão o povo cristão pentecostal. Paulo, no capítulo 12 de Coríntios, diz: aquele que fala em línguas estranhas edifica-se a si mesmo. Infelizmente, nós estamos vivendo numa época em que existe um descaso espiritual. Existe um descaso espiritual com não o saber da palavra, mas com a prática da palavra. Procura-se conhecer muito, mas na medida em que se conhece muito, distancia-se muito também. Porque a ideia não é a prática da palavra. A ideia é o conhecimento da palavra. Tempos atrás, a ideia era obedecer, praticar a palavra e, na medida do possível, conhecer a palavra. Então, na medida em que se praticava a palavra, aproximava-se do conhecimento. Muito mais que hoje, a palavra de Deus era a prática. As águas tranquilas, elas só causarão efeito
na medida em que dela se beber. Estar cansado à beira de um lago, estar cansado à beira de um rio, nada resolve. Resolve-se na medida em que se adentra o rio ou em que se aproxima e da água se bebe. Ter 2 Bíblias, 3 Bíblias, 4 Bíblias em casa, uma Bíblia católica, uma protestante, uma da Testemunha de Jeová, uma em hebraico, uma em aramaico, uma em português e grego, não resolve. Talvez seja melhor você ter um Novo Testamento dos Gideões apenas, mas ler o Novo Testamento dos Gideões na sua casa e praticar o que está escrito, e você vai sentir e receber o efeito das águas tranquilas na sua vida. São Tiago diz: não sejais apenas ouvintes da palavra, antes de tudo, sejais praticantes. Amém? Sejais praticantes. O que Deus propõe para nós aqui nessa noite, nesta manhã, melhor dizendo, que Deus propõe para nós aqui nesta manhã, é de que Ele nos encaminha para as soluções da vida. Para as soluções do cansaço, para as soluções revigorantes espirituais. Mas esse revigoramento espiritual precisa ser contemplado com a absorção da sua palavra e do seu espírito. O crente precisa ser cheio da palavra. E o crente precisa ser cheio do Espírito. Espírito Santo e a palavra de Deus é a composição ideal da vida espiritual. O crente não pode ser apenas cheio do Espírito Santo, supostamente, ou cheio da palavra de Deus, supostamente, porque em sentido prático, para mim, existe um alienismo quando se tem a ideia de ser cheio de um e vazio do outro, quando se é cheio do outro e vazio deste. Porque o crente cheio do Espírito Santo, ele é cheio daquele que inspirou toda essa escritura. E o crente que é cheio da palavra, ele é simultaneamente cheio do Espírito da palavra. Mas o que pesa aí é a intenção com que vamos para um destes fatores, do Espírito ou da palavra de Deus. O conselho da palavra é que nós sejamos cheios do Espírito. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele disse: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo, em quem não há contenda. Não vos embriagueis com vinho, em quem há contenda, mas enchei-vos do Espírito. O crente que é supostamente só cheio do Espírito Santo, ele não é completo. Porque o Espírito está no movimento, está na ação. E a palavra? A palavra está na inteligência do movimento e na inteligência da ação. Quem tem o Espírito e a palavra não erra.
Porque o Espírito é o Espírito da verdade, é o Espírito da palavra, e a palavra é a palavra da verdade do Espírito. Então, quando o crente é cheio da palavra e é cheio do Espírito, ele é aquele crente sensato, ele é aquele profeta sensato. Ele não é aquele profeta que profetiza para a glória do seu nome. Ele é aquele profeta que profetiza para exortar, edificar e consolar. Ele não é aquele profeta que profetiza para engessar uma pessoa em cadeias espirituais e religiosas. Porque o Espírito de Deus não é espírito que aprisiona. O Espírito de Deus, a palavra de Deus, é espírito e palavra que liberta a pessoa, não que aprisiona a pessoa. Eu tenho visto ao longo do tempo uma espiritualidade louca, de crentes loucos, em nome de profetas cheios do Espírito, em nome de pessoas cheias da palavra. Quando a Bíblia diz onde há o Espírito de Deus, há liberdade. E vós já estáis livre pela palavra que eu vos tenho falado. Deus não é uma prisão. Deus é uma dimensão de liberdade. Oh, aleluia! Onde você louva porque entende, onde você glorifica porque entende, onde você adora porque você entende, onde você faz tudo porque você sabe que digno é o Senhor, digno é o Cordeiro de receber honra, de receber glória, de receber louvor. Não é uma questão meramente de religiosidade, de religião, mas é uma questão de entendimento. Aleluia. Quantos podem louvar e adorar o nome do Senhor? Essa história de profeta que fica casando os outros. Eu não sei por que as pessoas aceitam profeta se intrometer numa área tão íntima. Não sei, eu não entendo. Sabe, é simplesmente para descarregar a culpa e a responsabilidade no outro, em Deus. Lá na frente diz, eu casei com você, seu traste, porque Deus falou. Aí Deus se torna culpado de toda coisa ruim. E o profeta e o corresponsável não é responsável por nada. Não é por nada. Deus deu ao ser humano a liberdade de escolher. E você tem que pagar pela sua escolha. Você tem que ser responsável pela sua vida. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Existem exceções? É claro que existem exceções. Mas quando existem exceções, Deus não erra. Deus não é. Quando Deus diz, a Maria é para você, o João é para você, vai ser uma bênção. Será uma bênção. E não maldição. Mas eu tenho visto pessoas reclamando da bênção de Deus para a sua vida. Simplesmente porque ele deixou Deus escolher para ele aquilo que ele deveria escolher. Que na verdade não é Deus escolhendo, é ele se refugiando num sofisma. O Espírito Santo tem responsabilidades além disso, irmão. Ele não veio cumprir as nossas responsabilidades, ele veio cumprir as responsabilidades de Deus. Ele é Deus. Ele é Deus.
E aquilo que eu devo fazer em nome de Jesus, orientado pela palavra de Deus, não dependente de um milagre, não dependente de uma profecia, mas dependente da luz que já ilumina o meu caminho e já determina o meu comportamento espiritual, social, religioso, secular e enfim. Em nome de Jesus, você que é marido, em nome de Jesus, você que é esposa, assuma a sua responsabilidade, conforme a palavra de Deus te diz. E se você assumir, você vai viver em águas tranquilas na sua vida. Ser marido, como a Bíblia diz, ser esposa, como a Bíblia diz, ser irmão, como a Bíblia diz, ser filho, como a Bíblia diz, ser amigo, como a Bíblia diz, ser pastor, como a Bíblia diz, ser missionário, como a Bíblia diz, ser crente, como a Bíblia diz, é beber em águas tranquilas. Agora, quando você se aliena disso, querendo viver suas próprias ideias ou as ideias do mundo, aí você entrou em águas turbulentas. Aí, são doutrinas, são águas turbulentas. As águas tranquilas representam o Espírito Santo, representa a palavra na calmaria da operação divina. Os pastores levavam as ovelhas aquelas partes dos rios, dos riachos, em que as águas não tinham correntezas perigosas, para que não ocorresse a possibilidade de ovelhas serem arrastadas pelas correntezas. Existem muitas correntezas de filosofias do mundo, correntezas de filosofias evangélicas, correntezas de filosofias, de doutrinas erradas, onde os crentes vão beber para ser, em nome de um melhor crente, e por fim acaba sendo arrastado para as quedas d'águas mortais. A palavra de Deus e o Espírito Santo é a ação de Deus de cura, de refrigério. Oh, aleluia! Levante a sua mão para o céu e glorifique o nome do Senhor. A Bíblia diz: enchei-vos do Espírito Santo. Mas a palavra apostólica, a Bíblia também diz, Colossenses 3,16, que a palavra de Deus habite abundantemente em vossos corações. E aí diz, vos ensinando, vos ademoestando, dando sabedoria. Eu torno a dizer em nome de Jesus, não adianta ter uma Bíblia que você não lê, não estuda e não pratica. Cristianismo é aquele que é conforme o Evangelho de Jesus Cristo. Cristianismo não é conforme a lei de Moisés. Tem nada a ver com a lei de Moisés no sentido de vida. Cristianismo é o Evangelho de Jesus Cristo e os ensinos, a doutrina dos apóstolos. Nos Evangelhos de Jesus e na doutrina dos apóstolos já estão resumidos a lei e os profetas e os salmos, os escritos. Então eu não preciso ficar me preocupando em cumprir a lei de Moisés, porque cumprindo o Evangelho de Jesus Cristo, eu cumpro a lei. Eu cumpro a lei. Então, quando alguém vier dizer para você que você tem que guardar isso, guardar aquilo, guardar
O sábado, você fala, eu já guardo o sábado na pessoa bendita de Jesus Cristo. Você pode aplaudir o nome do Senhor, o negócio está começando a esquentar. Refrigera a minha alma. Deus nos livra. Deus nos livra das doutrinas falsas e nos leva à verdade da sua palavra. Porque Deus quer o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, varão perfeito, à medida da estatura de Cristo, para que não sejamos como meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Meus queridos, não há como ser um verdadeiro cristão sem que sejamos praticantes do Evangelho de Jesus e da doutrina dos apóstolos. Não há como sermos verdadeiros cristãos sem sermos cheios da palavra de Deus e do Espírito Santo. Levante a sua mão para o céu. Em nome de Jesus. Oh, aleluia! Em nome de Jesus. Se você ainda não está lendo a sua Bíblia, faça um voto com Deus nesta manhã de começar a ler as Escrituras e ler ela inteira. Se você não ora diariamente, pelo amor de Deus, faça um voto com Deus de ser um crente de oração diariamente. Como é que eu posso ser cheio do Espírito Santo? Salmos diz, melhor dizendo, Efésios diz. Efésios diz assim, 5:19, falando entre vós salmos. Falando entre vós salmos. Falar a palavra de Deus, recitar a palavra de Deus, é um método de ser cheio da palavra de Deus. Quantos conhecem salmos? Decora aqui. Quantos podem recitar um salmo? Decora aqui. São poucos. São poucos. Nós já não teríamos condições de cumprir esse mandamento apostólico, recitando, falando entre vós, salmo. Quantos que conhecem a escalação do São Paulo aqui? Do Palmeiras, do Corinthians. Quantos que sabem qual é a novela das 7? Das 8. Na medida em que nós somos cheios de outras coisas, a palavra de Deus se torna minguante na nossa vida. Na medida em que nós somos cheios da palavra de Deus, as outras coisas se tornam superficiais. Mas nós estamos mais cheios do Corinthians, do Palmeiras, do Santinho, numa roda de crente, o que rola é futebol. O que rola é política.
Mas a palavra de Deus, ó, a edificação mútua no Espírito, ó, é mínima. E eu tenho visto nas redes, nas mídias, até brigas entre os irmãos. Por causa do futebol, por causa da política. Levante a sua mão para o céu e diga: o sangue de Jesus tem poder. Ah, eu não sou contra o futebol, eu não sou contra a política, não, eu não sou contra nada disso. Eu sou contra você ser vazio da palavra, eu sou contra você ser vazio do Espírito. É disso que nós estamos falando. É isto que a palavra está criticando em nós. Você é cheio de tantas coisas, mas é vazio de mim. Aplauda o nome de Jesus. Oh, aleluia! Aleluia! Deus nos guia às águas tranquilas e refrigera nossa alma. Oh, aleluia! Deus nos guia pelas veredas da justiça. A outra afirmação de Davi nesse texto é: Senhor, me guia pelas veredas da justiça. A pergunta que fazemos é: ao ser cristão, ao ser crente, quantos são crentes aqui batizados nas águas, carteirinha de membro e tal, ou mesmo não, mas batizado em Cristo Jesus? Todos os crentes aqui, levante a sua mão para o céu. Aleluias. Isso é maravilhoso. Fazem 50, vai para 54 anos de fé, graças a Deus. Isso é maravilhoso. Agora, quantos têm consciência do significado desse compromisso com o que você é? Qual é o compromisso que existe? Qual é o compromisso que existe no ato de você ser cristão? No ato de você ser um crente evangélico? Infelizmente, quando lemos as mídias, parece que o diabo está conseguindo ridicularizar o ser cristão. Está conseguindo ridicularizar de tal maneira que está tramitando nas câmeras, aí nas secretarias de educação, mudar antes de Cristo e depois de Cristo. Porque quando o cristão não consegue honrar a Deus, não consegue santificar o nome do Senhor, ele contraria isso ridicularizando. Ridicularizando. Não será necessário citar fatos, porque todos conhecem na mídia os fatos que estão acontecendo. E deixa eu falar uma coisa para você: quando o crente faz coisa errada, é pior do que os demônios. É pior do que o descrente. Porque o crente faz coisa errada, ele faz 7 vezes mais. Quando o crente erra, ele erra feio mesmo. Ele erra de uma tal maneira que o demônio fala: eu não tenho nada a ver com isso. É desse jeito. Então Davi, ele diz: guia-me pelas veredas da justiça.
Meus queridos, existe uma aliança entre nós e Deus. Existe uma aliança entre o povo de Deus e Deus. Essa palavra ela é importante porque a mentalidade de Davi ao afirmar que Deus o guiava pela vereda da justiça, era que Deus o guiava segundo a sua lei e os seus mandamentos recíprocos. Quantos conhecem mandamentos recíprocos? Mandamentos recíprocos são aqueles que eu faço para você, você faz para mim. Amai-vos uns aos outros. É um mandamento recíproco. Considerai-vos uns aos outros como maiores que a si mesmo. É um mandamento recíproco. Não faleis maus uns dos outros. É um mandamento recíproco. Davi tinha em mente isso. Que Deus o guiava assim. A justiça é uma virtude de relacionamento. Está aqui os homens da lei aqui. Justiça é uma virtude de relacionamento. Uma via de mão dupla. Através da qual você recebe na medida que você dá. Você tem direito na medida que você cumpre o seu dever. Davi conhecia esse caminho de justiça estabelecido por Deus. Deuteronômio 28, 1-3 diz: veja bem, e será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás na cidade e bendito serás no campo, quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus. Davi sabia que para ser abençoado, precisava andar em conformidade com a palavra de Deus. Não havia como exigir de Deus a bênção se ele não estava vivendo em conformidade com a lei de Deus. Jesus, no Novo Testamento, ele disse: dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Amém? Nós temos, talvez, vivido um cristianismo de especulação, de via unilateral. Temos vivido um cristianismo de especulação de via unilateral, onde Deus é obrigado a me abençoar de qualquer forma. Até porque nós estamos no tempo da graça. Jesus Cristo já pagou o preço. Veja bem, Jesus Cristo pagou o preço daquilo que eu não podia pagar. Eu não podia pagar o preço da minha salvação. Agora, pagar o preço da santidade, pagar o preço da honestidade,
Pagar o preço da moralidade. Pagar o preço da dignidade. Pagar o preço da palavra de homem. É triste, irmãos. É triste. O crente, ele tem uma vida torta, toda torta, e quer que Deus, e está na campanha, ele está na fila aqui para Deus abençoar, vai receber a unção. Porque o que abençoa é a unção. É óleo na testa, irmão. Mas não é óleo na testa de gente torta, não. Não é óleo na testa de adúltero. Ah, não é óleo na testa de viciado em droga e não quer largar. Ah, não é óleo na testa de quem fala mal dos outros. Não é óleo na testa de quem espalha contenda no meio dos irmãos. Não. Esse óleo na testa não vale nada. E se você for abençoado com esse óleo na testa, desconfia de quem está abençoando. Porque tem alguém interessado em te manter no erro. Ah, tem alguém interessado em te manter no adultério. E manter você na igreja cantando e dizendo que Deus não se importa com isso. Que Ele te abençoa mesmo assim. O sangue de Jesus Cristo tem poder. Levante a tua mão, clama ao sangue de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Davi disse, guia-me pela vereda da justiça, que eu seja para ti aquilo que tu queres que eu seja, para que tu sejas para mim aquilo que tu disse que serás. Tem gente que fica orando, Deus, enche o meu coração de amor para me amar. Deus, me dá força para mim ter paciência. São as orações mais erradas e descabidas que existem. A Bíblia diz, amai. A Bíblia diz, sede pacientes. A Bíblia não diz, ore pedindo amor. A Bíblia não diz, ore pedindo paciência. A Bíblia não diz, ore pedindo justiça para você ser justo. Não, a Bíblia diz, seja justo. A Bíblia diz, ame. A Bíblia diz, tenha paciência. São coisas que nós decidimos, escolhemos ser e nos esforçamos. Agora, eu posso orar dizendo, Deus, me dá graça para que eu continue amando. Deus, me dá graça para mim ter paciência. Aí Deus vem e derrama a bênção sobre você, para você ser cada vez mais amoroso, ser cada vez mais paciente, ser cada vez mais justo. Mas a gente quer que Deus faça sempre mágica na nossa vida. Eu só vou amar se Deus me encher o coração de amor. Senão, não vou amar. Estamos na contramão da vereda da justiça. Não estamos cumprindo a nossa parte. E queremos que Deus faça a parte dele. Que Deus nos ajude e nos ilumine a entender isso. A Bíblia diz que Deus amou, Deus resolveu amar. Deus não quer saber, Deus não quer saber se você tem problema com aquela pessoa. Deus está dizendo, ama ela. Deus não quer saber se aquela pessoa não gosta de você. Deus está dizendo, ama ela. Mas ela não é minha inimiga. Deus está dizendo, ama o seu inimigo. A decisão é tua. A decisão é tua. Eu já coloquei isso na sua natureza racional. Você já pode decidir por você. Você escolhe.
Jesus disse: amai os vossos inimigos, para que sejais semelhantes ou perfeitos, iguais ao vosso Pai Celestial. Fique de pé. Esse escudo está parecendo culto de doutrina, né, irmão? Eu só conhecia culto assim, mas na Assembleia. Aleluia. Oh, aleluia. Ensina-me, guia-me pela vereda da justiça. Oh, aleluia. Por amor do seu nome. Ser cristão não é uma coisa que Deus vai te fazer ser. Ser cristão é algo que você tem que ser. Todos os dias, em todos os seus atos, e pensamentos, e ações, ser cristão. Davi diz: Deus faz tudo por amor do seu nome. Eu disse semana passada e anterior, e eu torno a dizer: nós somos obras de Deus. Deus assinou na nossa vida. Deus assinou a libertação de Israel com milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Deus diz: com mãos poderosas eu te tirei de lá do Egito, Israel. Mas qual é a nossa assinatura? Qual é a assinatura que nós temos que honrar, e qual é a assinatura que Deus honra na nossa vida? É o sangue de Jesus. Deus tirou Israel do Egito com milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Mas Deus nos tirou do mundo. Deus nos tirou das trevas. Deus nos tirou das garras do diabo. Deus nos tirou do poder da morte. Deus nos tirou do poder do pecado, com a morte do seu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário. A Bíblia diz que é pelo sangue de Jesus que nós fomos justificados. Deus assinou a nossa salvação com o sangue de Jesus. Deus tem um compromisso com o sangue de Jesus na minha vida. Deus tem um compromisso com o sangue de Jesus na sua vida. Aleluia. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Quantos podem exaltar o nome de Jesus? Oh, aleluia. Deus refrigera a nossa alma. Oh, Ele guia nos caminhos da justiça. Ele faz tudo por amor do seu nome. Aleluia. Eu posso crer, eu posso acreditar.